Boa noite, meu povo lindo! Tô tentando colocar vocês aqui na tela do meu computador para eu ver todo mundo mais pertinho. E bora pintar uma coisa bem fofa hoje, gente. Muitas meninas me pediram esse tema, né? Que é um tema que vende bastante, é um tema bem versátil, é um tema que caiu no gosto do povo. Boa noite, consegui colocar vocês aqui na tela. André, boa noite. Érica, Magda. Olha que coisa boa. Vamos lá, gente. Aqui é pouca conversa e muita pintura, porque o negócio ficou grande. Olha o tamanho da minha mão, gente. Ficou um riscão, ó. A gente vai trabalhar aqui um fundo bem maravilhoso, vocês vão amar. Tive que fazer no pano de copa, porque eu encontrei aqui um tecido lindo, gente, já prontinho. Boa noite, Ale, Andréia, Maristela, boa noite, Sarimar. Olha aí a delícia da G, tá vendo? Gente, é um tema maravilhoso. Estela, boa noite, meu anjo. Márcia, Milva. Olha a Elisa aí, ó. Bora aprender! Marta, Vitória. Gente, sejam muito bem-vindas. Sueli. Artes da Zé, boa noite. Zuleide. Vamos compartilhar? Olha a Vitória aí, a Marta. Ai, amulinhas, boa noite, meu anjo. Não sei o que comprar nem por onde começar, Elis. Fica aqui comigo que eu vou explicando pra você, mas eu explico lá no direct, tá bom? Aí a gente vai fazer, eu quero fazer, gente, uma lista de material básico e colocar aqui no Instagram, né? Para as meninas que estão começando agora. Eu começo passando a misturinha aqui no meu rostinho, ó. A misturinha nada mais é do que a aquarela silk diluente. Eu vou mostrar aqui para vocês, porque muita gente não conhece, né? Então, ó, a aquarela silk e diluente, e eu gosto de trabalhar com brilho, tá, pessoal? Então pode ser esse aqui também. Então eu junto tudo isso aqui, mexo, coloco num potinho e vou usando, tá certo? Essa é a nossa misturinha. Tem vídeo no YouTube ensinando, tem aqui no Instagram. Por que eu gosto de usar essa misturinha? Eu gosto de usar essa misturinha porque ela retém a umidade do tecido. E outra coisa, você tá vendo que eu vou colocando, o tecido vai sugando a tinta. Quando eu entro com a tinta de tecido, ó, o que acontece? A trama, ela já tá saturada de quê? Aquarela silk diluente, então eu não uso muita tinta. A tinta fica mais leve, o pano fica menos grosso, fica uma pintura mais delicada. Além de retardar a secagem, né, pessoal? Facilita aí a mescla das cores. Então, sempre tem um porquê, né? Da gente trabalhar com essa misturinha. E a misturinha que brilha é by Nilda. E bora lá, gente! Eu tenho um canal no YouTube também. Oi, Simone! Obrigada por compartilhar! Ah, gente, que fofa! Maria Cecília, olha a Rose aí, Elizabeth, minhas alunas aqui, ó. Ó, Delícias da G, tenho vários cursos e vale cada centavo. Eita, coisa boa! Thelma, boa noite. Elisete. Gente, isso é bom demais, vocês aqui comigo. Olha aí. A gente precisa pintar projetos diversificados, não é verdade? Então, as nossas lives também têm projetos diversificados. Então, aqui eu ensino vocês de tudo um pouquinho. Mas, gente, é com qualidade, não é qualquer coisinha não, né? A gente tem que aprender a pintar e valorizar quem está sempre ao nosso lado, ajudando, né? Porque a gente vê tanta migalha de pintura, né? É live com um pedacinho de coisa, é live falada, sabe? É só venda de curso. Então, assim, vem comigo, mulher, cola em mim que tu brilha. Aqui as nossas lives são perfeitas, assim como os nossos cursos. Por que, Simone? Boa noite, Leonice. Kikíria, boa noite, Magda, sua linda Beatriz. Qual o meu canal no YouTube? É Nilda Rodrigues Artes também. Nilda Rodrigues. Vai me achar lá. Boa noite, Simone.
Vamos fazer uma live pro Dia dos Pais. Aqui a gente faz live toda semana. Vamos fazer uma bem especial, hein? Ó, vou abrir pro rostinho, tá, gente? Vamos focar no rostinho hoje, na cabecinha, no olhinho. Que é assim, é muito importante fazer bem certinho. A primeira coisa que vocês vão se atentar é o quê, pessoal? Seguir o risco, tá? Seguir o risco certinho, tentar ao máximo não riscar torto, tá? Porque às vezes a gente acaba se enrolando porque o risco acaba ficando torto na hora de tirar. Então, tirar o risco da forma correta, com calma, faz toda a diferença. E pro rostinho nós vamos usar, ó, salmão bebê, pêssego, caramelo e marrom, tá bom? Eu tô aqui com um pincel lixado, Tigre 151, número 10, tá? É um pincelzinho lixado, gente, mas eu também gosto muito de trabalhar com o pincel da Condor, tá? Então, tanto pode ser Tigre, quanto pode ser o 454 da Condor, que ele vem quadradinho, tá vendo? O da Tigre vem mais arredondado. Eu gosto muito desses pincéis para preenchimento. Então, a gente vai entrar aqui, ó, e vai trabalhar com essa base, ó. Percebam que a base de salmão bebê, ela corre mais fácil, ó. Com pouca tinta, eu consigo espalhar melhor. Automaticamente, seu desenho não vai ficar aqueles desenho pesado, né? Isso é muito bom. Boa noite, Débora. Olha a arte da Curica. Que bom! Veio acompanhar a nossa live. Então, bora compartilhar, pessoal? Bora levar essa live para cada vez mais pessoas. Aprender a pintar com qualidade. Aqui não é só venda de curso, não. Aqui é pintura linda. Gente, e vende, né? Esses temas, assim, da Disney, você pode pintar em qualquer superfície. Eu quase fui procurar uma camiseta para fazer ela. Porque na camiseta também fica muito legal. Ó, vou trabalhar todo esse rostinho, ó. Salmão bebê nele, ó, pessoal. E aí, se vocês tiverem alguma dúvida sobre pintura, pode colocando aí. Aí tem a Ale que me ajuda também, tá aí respondendo, as alunas. Olha aí, que legal! Céu Artes, obrigada, gente. Edneia, Helena, oh, coisa boa. A Bernadette aí, Maria do Carmo, Eliane. Ai, muito bom ter vocês aqui. Roseli, Érica, vamos pintar. Eu quero saber qual personagem que vocês mais gostam, de personagem mesmo, personagem da Disney ali. Coloca aí nos comentários, vamos subir comentário. Quero ver qual é o personagem que vocês mais gostam. Vocês sabem que a Minnie, ela é campeã de vendas, né? A Minnie, gente, ela combina com tudo. Ela combina com roupa, com fralda, com pano de copa. É muito bom. Ai, que bom, Maria do Carmo. Boa noite, Bruger. Difícil sobrenome. Boa noite, meninas. Sejam muito bem-vindas. Olha aí, ó. Rei Leão, eu gosto. Ariel, Pequena Sereia. Boa noite, Edu. Isso aí, gente. Buenas noites. Ariel. Nossa, vocês querem muito pintar Ariel? Olha que legal. A Ariel tá batendo recorde, né? Oi, Ateliê Malopelu, minha amiga linda. Saudade de você. Maria Aldeir. Mini Margarida. Magali. Bacana, hein? Boa noite, Rita. O Mickey para fazer o complemento da Minnie, né? Bacana, gente. Saludos do México. Que coisa mais linda.
Imelda Garcia, muito obrigada. Ah, que coisa linda. Ana, saudade. Elisângela. Pica-pau e Pato Donald, gostei, hein? E a gente vai trabalhando aqui, ó. Eu acho, gente, que é um tema bem legal pra gente fazer em live também. Muita gente tá me pedindo curso das princesas, né? Ah, Nilda, porque eu tenho algumas coisas pintadas, né? Eu vou colocando nos meus cursos. Mas, assim, é bacana a gente saber o que vocês gostam pra trazer pra live também, né? Não é somente curso. A gente trabalha com temas bem lindos de live. Isso é muito legal. Oi, Lu. Carla, Papai Noel. Ó, Maria. Mara Lúcia. Lila. Ó, coisa boa, gente. Pateta eu amo. É você que tá chamando a moto, né, Mara? Que eu sei. Olha só, pessoal. Preenchi, ó. Vamos lá. Preenchi. A gente já percebe que a gente usa bem menos tinta quando você faz a base de aquarela silk diluente. Você tem um controle maior aí da tinta que você coloca. Não adianta colocar muita tinta, porque o desenho fica pesado, fica feio. Então, assim, ó, fiz a base, vou entrar aqui com pêssego, ó. E aí, eu coloco o pêssego bem larguinho, ó. Eu não deixo esse pêssego fininho, eu deixo o pêssego largo, ó. E vou colocando. Perceba que não tem frescura, ó. Colocou, esfumou, ó. Venho esfumando. Aí, eu vou vir aqui também, ó, embaixo do outro laço. Não é um contorno no rosto, tá, gente? Eu não trabalho com contorno no rosto. Os personagens não tem contorno, né? Então, você vem esfumando. Aqui a gente tem sombra, aqui a gente tem sombra. Eu vou descer aqui, ó, bem de leve, ó, mais no meio. Procurando fazer o quê? Um degradê, pra não ficar aquela pintura marcada, ficar aquela pintura mais lisa. E aí, a gente rebola o pincel, ó. Venho com movimento de circular, pode ser movimento de vai e vem também. Aqui, ó, a gente vai colocar em volta do ombro dela. Então, assim, quando você trabalha a luz e sombra bem corretinho, você não precisa ficar contornando o seu trabalho, tá bom? Ó, vou aqui, ó, esfumando. E vou trabalhar aqui, ó. Coloca mais e esfuma. Não esfuma muito pequenininho, porque senão, na hora de colocar o branco, fazer o acabamento, teu rosto fica estranho, ó. E aqui eu venho e esfumo, tá vendo? Agora, a gente vai entrar com um pouquinho aqui, ó. Olho. E eu vou destacar esse olho aqui, ó. Sem medo de ser feliz. Agora é a hora de esfumar, tá? Então, não pode ter preguiça nem medo de esfumar, ó. Manda ver o pincelzinho, ó. E aí, a gente vai fazer um olho bem lindo. Aqui, ó, bem no meio. Trabalho, ó. E aqui, gente, é concentração. Vocês vão colocando aí, as meninas vão tirando as dúvidas de vocês. Ó a Ana aí, se tem mini, tem que ter Mickey pros meninos. Isso aí. Boa noite, Gilda. Mimas Pintura, boa noite. Mari. Isso aí, Elisângela. É uma delícia pintar, né? Com a misturinha. Qual a base que eu usei, Rita? Eu usei o salmão bebê. Agora a gente tá com pêssego, ó. E agora a gente vem no outro olhinho. Tá vendo que eu não dou a volta no olho todo? Ó, eu coloco aqui, você abre um pouquinho mais no pezinho do olho e você vai subir, ó. Você vai subir. Aqui, ó, começou a dar a voltinha, pode parar, tá? Aí você marca assim, marcou, esfuma, não deixa marcação de pincel, ó. Esfuma. Essa base, gente, ela é muito importante na pintura, tá? A gente trabalha com luz e sombra, então vamos caprichar. Então, coloca de forma que você vê. Às vezes a gente esfuma tanto que até sai, né? Aí a gente coloca de novo, igual vocês estão vendo que eu tô fazendo aqui, ó. E tá ótimo. Lava o pincelzinho,
seco e venho novamente, ó, bem nesse meião, ó. Nesse momento que tá úmido, é o momento da gente esfumar, tá, gente? Então, é agora, certo? Esfumou, ficou bom? Beleza, vamos pro narizinho agora, ó. Narizinho a gente tem sombra na parte de baixo. Ó. E eu quero saber quem vai à Mega Artesanal no final de semana, gente. Domingo, no dia 6, eu vou estar lá na Mega, passeando, revendo as minhas brilhantes. Também vou levar presente para as minhas brilhantes que me encontrarem lá na Mega, hein? Vai ter presente da prof, só falo quando chegar lá. Quero muito encontrar vocês, gente. Eu vou no domingo. Ah, gente, que coisa! Eu espero que fique gravada, Amolinhas. Ursinho ó, ele ficou maravilhoso, Elisângela. Você arrasou. Evandete, boa noite. É isso aí, ó. A Rose tá marcando com todas as meninas nos grupos da gente fazer o nosso encontro, hein? Eu quero ver vocês domingo lá na Mega. Olha aí, ó, a Ivone vai. Olha que delícia, gente. Ai, já vi que eu vou chorar muito. Vou me emocionar. Olha só, gente, embaixo da boquinha, a gente vem sombreia também, ó. Capricha. E esfuma, tá? Não precisa dar volta na boquinha toda, ó. Ela começa mais escuro, termina mais claro, tá certo? Aí agora a gente tem aqui os queixinhos, ó. E a gente vem e faz também, ó. Essa divisãozinha da boquinha, ela é bem importante. Ela dá volume, né, pra bochechinha dela. Então a gente faz, ó. Esfuma. Aqui também. E vamos trabalhando. Exatamente. Olha, do Rio de Janeiro. Charme de pintura, meu anjo. Vai ficar lindo, eu quero ver vocês pintando. Lembrando que o risco a gente compartilha após o término da nossa pintura lá no grupo de live, tá, gente? Então não adianta ficar mandando mensagem pra professora. Ah, professora, cadê o risco? Só quando termina o trabalho, tá? Vou colocar um pouquinho de pêssego aqui também, ó. A gente tem que dar cor, tá? A esse rostinho. Ah, e tem mais, gente. Quem vai à Mega vai ver em primeira mão uma novidade do curso novo, que eu já falei pra vocês. Não compre curso nesse momento. Eu tô preparando algo lindo, algo maravilhoso. Vocês vão se apaixonar. E, ó, quem vai pra Mega vai ver, hein? Em primeira mão. Não vai, Ana? Oh, meu Deus. Como eu sei o que é luz e sombra, Elis? Vai precisar acompanhar na aula, tá? Primeiro você vai acompanhando, tá bom? Nilda, você usa só a cor pêssego para sombrear? Não, depende do que eu tô fazendo, Thelma. Depende do que eu tô fazendo. Agora a gente vai entrar, ó, com caramelo. Então, venho aqui, ó, e vou caramelizar esse rostinho, deixar ele mais lindo, ó. E esfumo. Tá vendo, gente, que eu não coloco aquele fiozinho bem estreitinho? Você tem que ter aí no seu pano espaço para você esfumar, ó. Se você tem espaço para esfumar, a tua pintura fica muito mais bonita. Aqui a gente fala de técnica, gente. Eu pinto há mais de 20 anos e eu nunca parei de aprender, né? E tudo que eu aprendo, eu ensino às minhas alunas. Ó, rebolo o pincel e olha que tonalidade mais fofa que a gente encontra, tá vendo? Então, a gente vai vir aqui, ó. Isso é muito importante, tá, gente? Seguir o passo, seguir o degradê. Não é porque a gente vai colocar o caramelo que a gente não vai trabalhar com pêssego, tá? Então, assim, é um degradê de cores, é um encontro de cores. Então, a gente precisa trabalhar dessa forma. Então, desse jeitinho que eu faço, você não vai ter problema, tá? Se você usar aquarela silk diluente, ó,
Você vê que eu rebolo o pincelzinho, ó. Deixo essa tinta bem esfumada, ó lá, certo? Ela não fica pesada. Aí eu vou trabalhar com ele por cima do pêssego, mas eu não vou cobrir o pêssego todo. E daí eu tenho uma cor bem linda, ó. Às vezes a gente vê na internet aquelas mini com a cara bem branca, né, gente? Ai, eu não gosto. Não, eu gosto de ver cor. Eu gosto de ver degradê de cor. Então, assim, se vocês trabalharem assim, até cliente de vocês vai falar assim, nossa, esse rostinho tá chamando, né? Ó lá, tá vendo? Você consegue identificar que tem o pêssego e você consegue identificar que tem o caramelo. Tudo sem deixar aquela marcação horrorosa de pincel, tá? A gente sempre trabalha esfumando. Então, eu venho, ó, partes pequenininhas, limpo o pincel. Vocês estão vendo que eu tô fazendo tudo com pincel 10 lixado? Ó, limpo o pincel e trabalho, ó. Ó lá. E agora, a gente vai trabalhar em toda essa área do rostinho, boca, nariz, olhinho, ó, sempre respeitando o quê, gente? Respeitando o risco. Às vezes a gente fala assim, nossa, mas é tão facinho de pintar, né? É Minnie, Mickey. Não é não, para pintar e chamar atenção, você tem que se dedicar, ó, você tem que esfumar. Você tem que trabalhar com pouca tinta, vai trabalhando com calma. Pintura e pressa não combina. Ó, aqui eu já venho marcando um pouquinho essa boquinha, ó. Sem excesso, tá vendo? Eu vou dando profundidade, ó. Aqui, pessoal, eu trabalho com projetos que realmente vende. Não é aquela coisinha, eu vou fazer aqui e só para vocês verem que eu pinto e acabou. Não. Aqui eu faço projetos que eu sei que eu vou ensinar vocês e que vocês vão ter resultado, tá bom? Se não for para ter resultado, eu nem venho. Poderia ter pego uma toalhinha de lavabo e pintado bem pequenininho só o rostinho, né? Mas aqui a gente gosta de fartura. Aqui a gente gosta de pintar para valer a pena, né? Então, vamos pintar grandão no pano de copa, da mesma forma que eu faço nos meus cursos, tá? Então, assim, se na live vocês já aproveitam tanto, imagina no curso. Então, se prepara, porque agosto tá vindo aí, gente. Ai, eu tô louca pra mostrar pra vocês, mas eu ainda não posso. Tô gravando. Quando eu for mostrar pra vocês, eu vou mostrar muita coisa, gente. Muita coisa linda. Ai, que coisa boa! A cor de fundo. Vamos lá. É salmão bebê, pêssego e agora o caramelo. Ó, mesma coisa agora o olhinho, hein? Enquanto a gente vai falando. Olha aí, ó. A Ale, gente. A Ale, ela também é minha aluna presencial. E eu mostrei alguns projetos para as alunas da aula presencial, até para pedir, assim, um palpite para as meninas, né? O que elas estão achando. Gente, tá muito lindo, não tá, Ale? Vai ter bichinho? Olha, Elis, depois você me chama que eu te ajudo, Elis, lá no direct, tá bom? Boa noite, Teté. Vai ter bichinhos? Vai também. Vai ter rosa? Vai também. Vai ter garrafa? Vai também. Tá todo mundo ansioso. Gente, só falo uma coisa pra vocês. Vai valer muito a pena. Então, não compre curso nesse momento. Não façam dívida. Você se comprar o material, eu falo sim, Elis. Eu ensino tudo. Ai, que coisa boa, gente. Boa noite, meu anjo. Olha aí, tá vendo? Gente, a Ale falou assim, ó. Nossa! Não, se eu falar o que a Ale falou, vocês vão saber o que é o tema. Eu vou deixar vocês curiosa. Se eu falar pra vocês, a Ale falou assim, olha,
Esse daí deu vontade de pintar. É só isso que eu posso falar, né, Lê? Ana, você vai amar, Ana. Vocês todas, gente. Sabe por quê? Porque eu faço pintura para realmente ver a diferença nas minhas alunas, né? Sem contar que a gente tem super sorteios, né? Então, aqui a aluna investe no curso e de quebra ainda participa de um sorteio maravilhoso que só a gente faz, né, gente? Que é para realmente ajudar, fazer a diferença. Olha só, enquanto eu falo, eu sombreio, o pincel trabalha, tá vendo, gente? Ó, vamos trabalhando. Agora, eu vou colocar uma isca de marrom, tá bom? Vou colocar aqui... Calma, Rejane, é só em agosto, tá bom? Se não tiver flores, não sou eu, Érica. Não sou eu. É isso, gente. Tem que esperar um pouquinho, né? Ó, marrom. O que vocês vão fazer? Vocês vão pegar no pratinho. Pode amassar em cima do caramelo, ó. Tirou o excesso. Vem nesse rostinho lindo aqui, ó. Olha como fica, gente. Ó. Tá vendo que é sem excesso? Ó. Olha o tom que já ficou. Agora a gente vem dando uma queimadinha. É um beijinho de tinta, um beijinho. É bem pouquinho, ó. É um carinho que você faz em algumas partezinhas aqui, ó. Pra deixar uma sombra ainda mais bonita. Sempre esfumando, ó. Tá vendo? Bem pouquinho. Não deixa a pintura marcada. Pintura marcada não é legal, sabe, gente? E assim, não adianta eu vir pintar aqui um abacaxi com vocês, porque abacaxi não vende. E nem jiló. Então, fazer live de coisa que não vende é complicado, né? Eu sempre busco fazer live de realmente pinturas que cai no gosto, né? Cai no gosto das pessoas. E é venda certa. E com certeza, gente, a mini... Todo mundo vende. Ó, vou vir aqui do lado do olhinho também, ó. E vou escurecer um tom. Então, olha quantos tons a gente já usou no rostinho da Mini, hein? Olha só. Por quê? Porque a gente trabalha com degradê, como eu falei pra vocês. Esse degradê de cores faz toda a diferença no resultado, tá? Aqui eu lavo o meu pincel e volto esfumando, ó. Tá vendo aqui no meio? Aqui no meio eu esqueci de colocar o caramelo, mas tem que pôr, ó, caramelo. Subir um pouquinho, ó, bem de leve. E na sequência uma isca de marrom, ó, que é a separação do olhinho, tá? Então, a gente não deixa branco, não. Ó. E trabalho. Abacaxi não vende. Bicho das cavernas. Aqui a gente só faz pintura linda, né, Mara? Só pintura que realmente eu tenho certeza que vocês vão se apaixonar. E as clientes de vocês também, né, gente? É evolução na pintura. Ficar pintando igual criança, só preenchendo... Não, já foi o tempo, né? Agora a gente aprende a fazer degradê, a gente aprende a pintar com mais técnica, né? Olha só, gente, agora é a hora de iluminar, tá? Então, vou vir aqui com branco. E o meu branco, ele é bem molinho, gente, ó. Não venho com pincel cheio. E vou iluminar, ó, movimento circular, mas nesse meião, ó. Olha só, vou andando com o pincel, ó, bem no meio, ó. Ó, bem no meio do rostinho, ó. Movimento circular, anda com esse pincelzinho, ó. Limpo o pincel no paninho da sofrência. E aí, eu venho, ó, fazendo o degradê. Não pode ficar a pintura marcada, tá? Ó. A gente vem trabalhando esse degradê, ó.
sem tirar a sombra, que é muito importante. Deixa o cantinho do rosto para fazer depois. Porque o cantinho do rosto a gente vai deixar mais marcadinho. Vocês vão ver o resultado, tá? Aqui a gente trabalha com resultado. Ó, movimento circular. E eu vou entrando com esse branco bem no meio, tá? Ó. Vamos compartilhando a live, meu povo. Vamos chamando todo mundo pra pintar. E um tema delícia, né? Eu quero ver essa customização numa camiseta, tá, pessoal? Quero ver quem é que vai ser a primeira a pintar essa live aqui, ó, numa camiseta. Vai ficar linda. Quero ver minhas brilhantes aí pintando. Ó. E camiseta, vocês vendem, gente, a 100, 120 reais. Não precisa nem costurar. Ó, coisa mais maravilhosa. Então, aqui a gente vai pintar uma mini maravilhosa. Um fundo, a gente vai fazer um fundo em que vocês não vão precisar de stencil. Eu vou ensinar vocês a fazer um fundo bem lindo. Porque muita gente não tem, né? Muita gente não tem o stencil. Quem tem, pode usar. Mas quem não tem, não vai fazer falta, tá? Ó, aqui em volta aqui do olhinho, na parte de baixo, ó. Vem rebolando esse pincel, ó. Olha só. Não fica um rosto branco, tá, pessoal? Olha aí, gente. Esse pincel aqui é um pincel 151 lixado da Tigre. Não existe pincel mágico, tá, gente? Sinto muito dizer isso pra vocês. Existe pincel que funciona e pincel que não funciona. Esses aqui, pro tecido, ele fica excelente. Eu gosto, né, de um pano bem esfumado, então, pra mim ele dá muito certo. E eu tenho visto o resultado das minhas alunas aí, eu tô adorando, viu? Então, assim, super recomendo. É esses pincéis de entrada, né? Quando você começa a pintar, aí você vai o quê? Você vai pegar os pincéis lixados. Eu não recomendo que vocês comecem a pintar com pincel macio, tá? Pincel macio não é pra tecido. Você tá vendo muita gente pintando com pincel macio, é gente que tem mais experiência. Quem tá começando, gente, não recomendo. É que cada um tem um jeitinho todo especial de ensinar, né? Então, assim, é muito bom a gente seguir as pessoas que a gente gosta, né? E tem interesse em aprender a pintar com ela. Senão embaralha tudo, né, gente? Quem faz tudo de todo mundo não faz nada direito, porque cada uma ensina de um jeito. Olha só, tá vendo? Fiz aqui o rostinho. Agora ficou as partes do contorno. E aí, o que eu vou fazer? Eu vou pegar um pincel menor, tá bom? Isso, na Bresser. Olha que bacana. Boa noite, Alessandra, Maria Senhora. Ana, boa noite. Ó, pincel número 2, Condor 454. Ó, venho. Eu uso os dois, gente. Ó, vou trabalhar, ó, nessa parte do rostinho. Gente, não é excesso, esfumado, ó. Só que eu coloco com um pincelzinho pequenininho, ó. Pra que fique certinho no lugar correto, tá? Ó, é só seguir o risco, ó. Olha só. Isso aqui não é venda de curso, gente. Isso aqui é live gratuita para você realmente aprender, para te ajudar, né? Aqui a gente leva muito a sério. Eu e a minha equipe, Eduardo tá aí, a gente, né? Não deixa de fazer essas lives gratuitas para realmente ajudar, né? E não é com qualquer coisinha, não. Não é com migalha. Eu não gosto de migalha, gente. Não é porque eu vou ensinar gratuito que eu vou dar, assim, uma florzinha, um olhinho, uma folhinha. Não. Eu quero que você realmente aprenda. E aprenda da forma correta, né? Ó. Passo o pincelzinho e tá joia. Olha só. Fizemos esse rostinho. Uma coisa que eu gosto muito e que vai ajudar vocês são esses pincéis de cerdas sem podar. Eu gosto deles porque quando você entra com o
o pincel... Aqui eu vou mostrar um da Ceramic, tá, gente? Quando você entra com o pincel pituá, você acaba fazendo esse movimento, tira muito da sombra, né? Esse daqui ele vai esfumar, mas ele é fininho. Então, eu venho com ele, ó, passo ele limpo assim, ó, só em cima da sombra, ó. Ó. Ele vai ajudar a deixar ainda mais bonito o seu pano, sem marcação de pincel, com a tinta no lugar correto. Aqui, ó, eu vejo que eu esqueci de colocar o branquinho aqui na cabecinha. Então, você também vai dar uma caprichadinha aqui, ó. Como se fosse um contorninho esfumado, ó. Ó, bem esfumadinho, ó. Olha só. Pronto. Gente, só isso, tá? Vou pegar esse pincelzinho aqui, já vou aproveitar aqui o caramelo, eu vou vir aqui, ó, num detalhezinho na boca, que vocês vão ver que faz toda a diferença depois, ó. São detalhes, ó. Faço um Czinho pra dentro, esfumo um pouquinho pra baixo. Pouquinho de marrom, ó. Pouquinho de marrom, mesma coisa, ó. Ó, certo? Deixo esfumadinho. Tá vendo que é sem excesso, ó? Você põe a mão e não sai tinta pra borrar, não pode, tá bom? Então, é assim que você vê que você não trabalhou com excesso, certo? Vamos deixar esse rosto ainda mais lindo nesse momento, que é, né, é pele. Aqui eu vou pegar o vermelho bebê. Vermelho bebê, o pincelzinho que não é podado. Tiro bem o excesso, ó. Não tem excesso. Aí, eu venho aqui na boquinha, gente, ó. Ó. Ó, faço como se fosse um Czinho aqui, ó. Rebolo o pincel, ó. Pouquinha tinta e vou trabalhando, tá? Ó. Tá vendo? Novamente, você vai vendo o tom que você quer. E vai colocando, ó. Rebolo aqui o meu pincelzinho. Aqui também vou colocar, ó, bem aqui no finalzinho. Vocês sabem que essa tinta, ela vai secar. Quando secar, ela fica mais suave, tá? Ó. Aí, eu limpo o pincel e volto, ó. Gente, eu vou estar lá na Mega no domingo, no stand da Center Panos, tá? Eu vou ensinar lá, vou fazer um workshop. E quem for da pintura em tecido e for pra lá no domingo, chega lá no stand 2 horas pra gente tirar foto, como a minha lindeza tá marcando, a Rose tá marcando. Vocês chegam lá pra gente tirar foto. Aproveita, a gente já fica por lá mesmo, porque vai ter senha, tá? Aí são 12 vagas, vocês vão pintar junto comigo lá. Olha que coisa mais maravilhosa, gente. Boa noite pra quem tá chegando agora. Obrigada, Artes da Zé, Dulce, Oliveira Fajardo. Olha, a Neuza chegou atrasada. Boa noite, Eli, Maria José, Matilde. Ai, que bom que vocês chegaram, gente, mesmo atrasadinhas, viu? Dagmar, boa noite. Olha só, gente. Viu? Esfumou, deixa assim, tá? Aqui fica muito mais fácil de você trabalhar depois. Aí, vamos já aproveitar o pincel pequenininho, já vamos fazer o olho da bichinha aqui. Eita, muito pequeno o pincel e o meu olho é grande. Vou pegar aqui o pincel número 6, lixado também, tá? E vou preencher, ó, gente. Pode preencher. Aqui, ó, com o branco... A gente vai seguir o risco bem certinho, ó. Gente, é uma delícia pintar mini, né? Eita, que delícia! Ó, vamos trabalhando e esfumando. Ó, eu tenho aluna aqui, né, que tava dizendo aqui, ó, que é R$80 que ela vende a camiseta. Imagina, você compra a camiseta... Não precisa costurar, faz um projeto que eu tô te dando a aula totalmente gratuita e vende a R$80. Eita, que bênção, gente. E R$80 tá barato. A Ana vende a 120, né, Ana?
Tem aluna que vende a 150. Então, assim, se souber usar a aula, dá para vocês fazer uma rendinha extra aí, ó. Já ajuda na conta em casa, ajuda a repor material de pintura. É bênção, né, gente? E esse é o meu objetivo. Aqui a gente não tá só para vender curso, não. Aqui a gente tá para realmente fazer a diferença. E fazer a diferença também inclui as nossas lives de quinta-feira, que são essas lives maravilhosas. Olha só. O que eu faço num olhinho, eu já aproveito e faço no outro, tá? Então, vai preencher bem lindo este olhinho, ó. E vamos trabalhando. Antigamente, né, gente? Antigamente a gente pintava a mini assim. A gente usava o amarelo pele no rosto, né? Ficava uma beleza. E a gente achava lindo. Que bom que a gente aprende, né? Que bom que essas lives aí estão para fazer a diferença na pintura. Então, bora compartilhar, chamar todo mundo para pintar com qualidade, né? Olha, esses dias eu tava aqui, tava até conversando hoje com uma artesã maravilhosa, amiga minha, e tava falando pra ela que na Mega de 2013, gente, nossa, eu tava lá vendo as fotos, eu tenho foto de todas as megas, sabe? E é incrível como a gente muda, né? Como o gosto da pintura muda, como a gente aprende, né? É tão bom a gente rever, né? Por isso que eu falo pra vocês, ir à Mega, pra mim, eu não vou pra Mega pra vender, vou pra Mega pra rever as minhas alunas, pra curtir o nosso dia, né? Ver artesanato de qualidade, prestigiar. Imagina um evento onde você tem muito artesanato. Gente, é lindo de viver. Onde vocês compram camiseta branca para pintar? Eu compro lá no Brás. Lá na Bresse. Buenas tardes, Perla. Ah, sério, Maria Odeir? Que coisa a mãezinha vai para aí? Olha que coisa mais linda. Ah, não tem problema, a gente marca para se ver, é tão especial. Olha só, gente. Agora eu vou entrar com azul marinho. Ó, vou vir com azul marinho no olhinho da mini. Não vou fazer só preto puro. Vou trabalhar aqui com azul marinho, ó. Aí eu coloco esse azul marinho mais embaixo. E lembra, o que eu faço num olho, eu faço no outro. Então, já pode trabalhar os dois olhinhos junto, tá? Ó, vamos trabalhando. Ó, vou agora trocar de pincel. Vou pegar um pincel menor, tá? E vou alinhar aqui embaixo e já vou entrar com quem? Com preto. Então, vamos lá, gente. Preto. E a gente vem trabalhando esse olho. Muita calma nessa hora para não sair do risco, pessoal. É um olhinho simples, é um olhinho maravilhoso, mas que se ficar todo torto, estraga seu desenho, tá? Então, assim, zero ansiedade. Faz com calma que dá certo. Vocês estão ansiosa para chegar a agosto, né? Eu também tô, gente. Eu falo para vocês que hoje eu terminei mais uma aula do novo curso. E tá, assim, lindo. Super diferente. Super diferente. Ai, meu Deus. Que vontade de mostrar tudo para vocês. Depois eu mostro, tá? Uma coisa eu falo, vai valer muito a pena. Façam o degradê, usa aquarela silk diluente, tá? Para unir as cores. Ó, a gente vem trabalhando novamente e fazendo o degradê, ó. E vamos lá. Nome da loja, meu anjo, qual loja? A loja de camiseta eu compro no Brás
E lá eles não enviam, pessoal, pelo correio. É uma rua que é cheia de lojas. Você entra em uma, sai na outra, entra em uma e sai na outra. Eu tô pra ir lá. Quando eu for lá, eu vou colocar aqui pra vocês direitinho, tá bom? Olha, a Ana, ela vende a R$ 125 a camiseta. Olha que bênção, tá vendo? Que coisa boa. Boa noite, Mamélia. Ó a Cidinha aí. Boa noite, Eunice. Isso aí, gente. Quem não tá no grupo do WhatsApp, ó, o Eduardo colocando o número dele aí. Precisa entrar no WhatsApp e permanecer, porque é lá que eu vou colocar o risco para vocês, tá bom? Vou colocar o risco e a foto colorida bem certinho, para vocês não terem problema na hora de pintar. Mas eu só coloco no grupo de live, então tem que permanecer lá. Não adianta ficar entrando e saindo. Se você já entrou e já saiu, aí o algoritmo do WhatsApp que a gente colocou, ele pega o seu número e aí não deixa você adicionar novamente, tá? Então é isso, tem que estar no grupo do WhatsApp. Senão não recebe esse conteúdo, né? Ó, eu vou fazendo aqui a mesma coisa, ó, gente, repara. Com bastante calma, porque pintura não é pressa, eu venho fazendo esse degradê de azul marinho e preto, ó. Pincel pequeno. Quando você tá fazendo a pintura e tá borrando, é porque o seu pincel tá grande, então é hora de trocar de pincel, tá? Olha só, venho e trabalho. Agora, eu vou pegar o meu pincelzinho de acabamento. Esse daqui é o 421, número 4. Pode ser o número 2 também, o que você tiver mais habilidade. Ó, eu venho agora trabalhando. Você vê que eu sou chata, gente, ó. Aí eu trabalho o contorninho com bastante carinho, ó. Tá vendo? Pra ficar certinho, tá bom? Venho com branco em cima do azul, ó. Ó. E venho esfumando, ó. Ela vai ficar com o olho preto, mas naquela pegada do azulado, ó. Ó, não tiro o pincel e esfumo. Vamos fazer a mesma coisa no outro olhinho também, tá? Ó. Venho e trabalho, ó. Ó. Aonde eu coloquei o azul, eu venho e coloco o branquinho. Olha que gracinha que fica. É claro que a gente vai trabalhar com a luz seca, mas a gente precisa desse degradê, tá? Mais um pouquinho. Vai trabalhando sempre com cuidado, aos poucos. Pintura a gente não enche o pincel e vai de uma vez só, né, pessoal? Ó, agora a gente já vem pra cá fazer os cílios. Pego o preto. Sempre que eu vou fazer traço fino, eu tenho que diluir. Nunca vem com a tinta grossa, tá, gente? Aí eu vou pegar a misturinha, coloco um pinguinho e vou diluir. Vou deixar mais leve, tá? E nessa hora, vale muito a pena você testar os teus pincéis. Então, você vai vir aqui, ó. Veja com qual pincel que sai mais fininho. Aqui, ó. Ó. Tá vendo? Aí, vou trocar de pincel. Vou pegar aqui o número 2. Gosto do número 2 também. Ó. Vou vir aqui, ó. Pego. A gente sempre testa fora do pano, ó. Gostei mais desse. A gente sempre testa fora do pano. Nunca faça teste em cima do teu pano, tá bom? Tiro o excesso. E agora eu venho trabalhando um contorno fininho. Ó. Tá vendo? Primeiro a gente testa fora do pano, gente. Ó. E eu venho
com bastante carinho, trabalhando o contorno do olho. Ó, primeiro, eu vou fazer o contorno. Fiz o contorno, eu vou puxar os cílios, ó. Aí eu venho e puxo os cílios. A Mini, ela tem os cílios maior, né, gente? Esses cílios grandes que chama atenção. E é muito lindo, tá? Então, eu venho e trabalho, ó. Quero fazer um pouquinho maior, puxo, ó lá, certo? Aí, o que vocês vão fazer? Vocês vão observar, porque nessa hora em que o teu projeto tá úmido, você pode arrumar. Aqui o meu contorno ficou fininho, ele não ficou grosso. Mas se em casa você ficou com contorno grosso, pega uma esquinha do branco, ó. Vem chegando com delicadeza, próximo ao preto. E aí você vai corrigindo aonde ficou grosso. Você vem trabalhando novamente o branco para deixar a tua pincelada mais bonita, tá bom? Mais fininha. Então, dá para arrumar também. Então, não se desespera, tá bom? Vamos lá pro outro olho. Mesma coisa. A tinta é para dentro ou para fora? A tinta sempre para fora, tá? Para dentro não fica boa, tá bom? Ah, Simone, que lindo! Quero ver você pintando, viu? Ó, a tinta para fazer contorno é sempre para fora, tá? Nunca é para dentro. Gente, isso aqui, sabe o que é? É treino. Vocês têm que treinar. Às vezes sai grosso. Nem sempre sai fino. Às vezes sai grosso e tá tudo bem, né? A gente erra e tá tudo bem, ó. Aqui eu entrei um pouquinho, tem problema não, ó. A gente vem e trabalha, ó. Ó. Vou mostrar pra vocês que tudo tem jeito, ó. Vou pegar o pincel limpo, tá vendo aqui o preto? Ó, tirei. Limpo o pincel, seco, lavo, seco. Venho novamente, ó. Ó. Pego uma esquinha de branco. Ó. Pronto, já tá arrumado. Pode vir aqui, ó, onde você quiser, ó. Pega um pincelzinho pequenininho, ó. Você tem o olho arrumado. Às vezes a aluna faz, o olho fica grosso, aí a aluna chora, fala, ai, perdi meu trabalho. A aluna minha não chora não, que eu ajudo, viu? Se me chamar, eu ajudo. Olha só, vamos puxar os cílios, ó. Ó. E a gente vem e vai trabalhando, certo? Eu gosto muito de fazer com pincel 421, mas se você quiser fazer com pincel filete, pode também, tá? Ó. E o nosso olhinho fica quase pronto, ó. Aqui, ó, eu achei que ficou grosso. Pega um pincelzinho, enquanto tá úmido, tá, gente? Não tem problema que é preto, ó. Só ir lavando o pincel e limpando, ó. Limpou? Tá ótimo. Vem e reforça, refaz. Tem aula minha que eu tiro, gente, que eu tiro toda a tinta e eu coloco novamente, mas eu não pulo, sabe? Que é pra aluna realmente aprender. Eu não gosto de fazer nada com a câmera desligada. É tudo ligado, que é pra aluna realmente aprender. Aí a gente vem, ó, e trabalha o acabamento aqui embaixo, ó. Tá vendo? Olha como esse olho fica lindo. Aí, pra deixar ele ainda mais bonito, você pode pegar um pouquinho do cinza lunar, tá? Pra não deixar esse olho tão branco, igual antigamente a gente pintava, né? Pincel pequenininho, venho com o cinza lunar e vou colocar aqui, ó, uma sombrinha nesse branco, ó. Bem pouquinha, ó. No começo, você vai falar assim, nossa, mas pra que colocar o cinza no branco? Mas depois, quando esse olho secar,
você vai ver que fica lindo. E começou, né, gente? Começou as motocadas. Ó, eu esfumo um pouquinho e deixa bem esfumadinho, ó. Tá vendo? Eu não tenho preguiça de esfumar. Ó lá, fica quase que imperceptível. Eu não gosto de deixar escuro essa marcaçãozinha aqui, mas eu gosto de colocar um pouquinho de cinza lunar e aí você vem esfumando, sumindo com as pontinhas, ó, ele vai ficar bem pouquinho cinza lunar marcadinho, tá bom? Ó, esfumadinho. Vou colocar até um pouquinho mais aqui, ó, que a gente leva bem a sério esse negócio de esfumar, né? Esfuma, esfuma, esfuma até sair. Ó, mas pode esfumar, ó. E vai trabalhando com pouca tinta, tá certo? Lavo o pincel, seco e volto. Esse olho fica um olhão bem lindo, um olho que chama muita atenção. Fez isso? Vai vir aqui, ó. Pode pegar novamente uma esquinha de branco. Eita, quanto coração maravilhoso, gente! Boa noite, Rosemary. Muito obrigada pela companhia nessa noite tão gelada e tão especial. Eu fico muito feliz que vocês estão gostando. Eu venho assim de coração, gente. Confesso pra vocês que eu falei assim pro marido, meu Deus, que vontade de tomar um banho bem quentinho e entrar embaixo das cobertas. Aí eu fico pensando nas minhas brilhantes que estão só esperando a nossa live de quinta-feira, né? Às vezes a gente não sabe, tá apertada, tá sem dinheiro para comprar curso, quer fazer uma rendinha extra. Eu falei, quer saber? Eu vou ajudar as minhas meninas. Depois a gente descansa, né? Então, vamos lá, a gente tem que priorizar, né, gente? Quem ajuda a gente, vocês são ótimas, é muito bom estar aqui com vocês. Ó, vou pegar agora aqui, ó, o cabinho do pincel. Cabinho do pincel, venho aqui, ó, coloco a luz no olhinho, ó. Coloquei a luz, aí eu gosto de iluminar um pouquinho mais. Eu vou pegar o pincel filete, porque pincel zerinho todo mundo tem em casa, ó. Pego o pincelzinho zerinho, aí eu venho aqui, ó, faço mais uma, ó, mais um brilho, e aqui mais um brilho. E aqui também, ó. Olha que olho, gente. Que olho é esse? Vamos fazer o narizinho, porque aqui a gente mostra tudo. Vocês estão gostando? Ó, vou vir aqui, vou passar aquarela silk diluente no narizinho, tá? O narizinho dela, ó, vocês veem que já tá sujinho de azul, porque ele tem um pouquinho de azul também. Então, eu venho com azul na parte de baixo, ó. Quero saber se vocês querem o risco para já ir adiantando. Eu quero saber aqui na live, quem é que tá no grupo de live? Quem é que já quer que o Eduardo poste o risco ainda essa semana para vocês irem adiantando a primeira parte da nossa live? Vai colocando aí, hein? Ai, coisa boa, gente. Obrigada, Perla. Ai, que coisa boa. Vamos colocando eu quero. Hashtag Eduardo. O que você acha da gente fazer o risco e liberar para essas lindezas já irem fazendo essa primeira parte, né? Ó, gente, quando vocês vão colocando aí eu quero, bora colocar quem quer. Eu vou colocando o preto aqui de encontro com o azul, tá? Olha aí, ó, as meninas querem, gente. Eduardo, meu filho, bora lá, ó. Tá vendo, né? Vão colocar você pra trabalhar. Eu não gosto de soltar, gente, o risco antes, porque as pessoas ficam pedindo a foto, né, pra fazer. Mas, se vocês quiserem muito, as meninas sabem que é legal a gente pintar já assistindo essa primeira parte, né? E já ir trabalhando. Isso aí, bora compartilhar que isso ajuda demais. Hashtag Eduardo, bora colocar esse risco para as minhas brilhantes. Essa primeira aula vai ficar gravada em nome de Jesus, gente. Isso, pode colocar eu quero
Isso aí, ó lá, o Edu tá de olho. Vamos bombar esse Instagram com muito eu quero. Assim o Instagram entende, gente, que esse conteúdo é bom e entrega mais ainda. Então, assim, quem puder compartilhar a live, compartilha, tá bom? Isso ajuda demais. Ó, entro aqui com preto fazendo um contorninho. Toma cuidado para não sair do risco, tá? Ó, vai fazer Eduardo trabalhar. Só se bater os 300. Bora compartilhar, gente. Isso aí, Dalton. É a que mais vende, né? Eu falo pra vocês que essas lives aqui é ouro. Vamos chegar, gente. Vamos chegar nos 300 pra soltar esse risco maravilhoso pra vocês. Amanhã eu vou ficar trabalhando no ateliê até tarde aqui pra fazer o risco, hein? Ó, você vê que eu vou com bastante calma trabalhando aqui. Fiz o contorninho, agora eu vou esfumar. Ai, que coisa boa! Eu pego o azul marinho, recoloco e vou esfumar aqui com preto, ó. Movimento circular. E vamos trabalhando. Vamos lá, gente. Falta pouco para os 300. Vamos bater 300. Vamos bater 300 olhinhos. Chama todo mundo pra live. Fala que vale muito a pena. Ó, esfumei. Coloco preto novamente ali. Bem pouquinho, mas coloco, ó. Aí eu vou entrar com branco. Em cima do azul. Olha só. Obrigada, gente. Olha a Rose. E vamos subir esse coração lindo, gente. Que aula boa, né? Oi, Rose. Tenho várias Roses hoje na live. Coisa boa. Oh, meu Deus, não tem problema, Claudete. Vai ser bênção em nome de Jesus. O importante é você estar aqui com a gente, tá? Ó, esfumo branco. Oi, Bianca, sua linda. Vamos lá, esfumando esse branquinho aqui, ó. Ó, movimento de vai e vem. Esfumei, venho novamente com um pouquinho. Tá muito linda, né, gente? Meu locutor tá com muito frio. Ele falou assim, Nilda, até queria ir pra live com você, mas tá muito... Gente, tá muito frio. O locutor tá embaixo das cobertas, assistindo. Mas ele vai estar na Mega, hein? Ah, Thelma, obrigada. Olha, Rose Lobo de Belém do Pará. Tô cheia de Rose hoje. Que coisa boa. Ó, agora branquinho, bem aqui no meio, ó. Eu entro com batidinhas, ó. Esse branquinho aqui, ó. Batidinhas. Limpo o pincel e vou trabalhar de batidinhas, ó. Deixo dessa forma, tá bom? Um pouquinho mais de preto aqui embaixo. E deixo assim, porque aqui a gente vai trabalhar com luz e sombra seca, tá? Vamos lá pra boca, pessoal. Vou deixar essas tintas aqui e bora pintar. Tô falando que essa live tá ótima. Vou ensinar esse projeto pra vocês de fora a fora. A parte mais demoradinha é mesmo o rostinho, né? O resto não demora tanto, o resto é mais tranquilinho de fazer. Então, vamos lá. Pra boquinha na parte de dentro, nós vamos usar o vinho e o vermelho profundo. Quem não tiver vermelho profundo, pode usar o púrpura, tá bom? Vou pegar aqui, ó, o vinho, pincel pequeno. E vou vir aqui, ó, preenchendo essa parte da boca, essa parte abertinha, ó. Muito cuidado, tá? Pra não sair do risco. Vamos trabalhando e compartilhando. Ai, que coisa boa, gente! Portugal tá um forno, bora lá pra Teté. Obrigada, Ana Maria. Floripa tá congelante, tá igual aqui, né? Oh, meu Deus. Eu também, Dalton, não vejo a hora de mostrar pra vocês. O problema é que se eu falar mais alguma coisa, vocês já vão saber o que é. Então, quero deixar vocês com água na boca. Já andei postando umas rosas lindas. É claro, gente, se não tiver rosa no meu curso,
O curso não é meu, né? Então, ó, vai ter garrafa, vai ter rosa, vai ter transparência. Porque a garrafa tem que ser transparente, né? Então, aqui eu já tô com vermelho profundo, ó, gente. Venho de baixo pra cima fazendo um degradê com esse vinho, ó. Vai ter mais o quê? Vai ter bichinho. Vai ter bichinho também. Que mais que vai ter? Vou dando spoiler pra vocês. Depois eu mostro, gente. Vocês vão ficar encantados. Vai ter pão. Quem gosta de pão? Vai ter pão. Ai, meu Deus, eu amo estar aqui com vocês. Obrigada pelo carinho, viu? Não consegue, Ana? Mas vai conseguir, tem que persistir. Ó, um pouquinho de aquarela silk diluente faz um degradê. Vou pegar uma esquinha de preto, gente. Tira o excesso no pratinho e vem com uma sujeirinha de preto em cima do vinho, ó. Bem sujeirinha, ó. E sempre seguindo o risco, tá? Ó. Esfumo até sumir, tá? Porque é bem pouquinho, então vai chegando, vai esfumando, ó. Aí vai ficar uma parte mais avermelhadinha, outra mais escurinha, pegando pro preto, mas não é preto, porque não tem céu da boca preto, né, gente? Ele é mais escuro, mas não chega a ser pretão. Então, não pesa a mão no preto, tá? Ó, agora aqui a gente vai entrar com rosa chá. Vamos lá. Rosa chá, vou trabalhar a língua. E aí, pode colocar o rosa chá, aqui tô com o pincel número 2, tá? Na linguinha dela toda, sempre cuidando para não sair do risco. Às vezes, o desenho acaba ficando torto, porque que a gente sai do risco quando tá pintando e nem percebe. Então, vamos nos atentar, tá? Ó. E trabalho, ó. Fiz o preenchimento da língua. Agora, nós vamos sombrear com o vermelho profundo, primeira divisão da língua, ó. Bem pouquinho pro lado, ó. Vamos deixar essa língua bem linda. Agora, eu venho na parte de baixo, ó. Tá vendo que é pouquinha tinta? Não tem excesso, gente, ó. Deixa o pincel deslizar, ó. Ó. Agora é hora de limpar o pincel no paninho da sofrência. Limpei o pincel, rebola, ó. Movimento circular, movimento de vai e vem, ó. E esfuma, tira a marcação. Aqui a gente não trabalha com marcação. Zero marcação, ó. Pega um pouquinho mais e observa o teu pano. Esse meu tecido aqui é o Estilotex 4201, tá? Mas você pode pintar da mesma forma no pano de copa. Camiseta também, é a mesma coisa, tá? Ó. Sombreei, ficou um vermelhinho bem gracinha, né? Agora é hora de entrar com branco. Entro aqui com branco. E vou trabalhar, ó, limpando o pincel, dando uma apertadinha. Não fica uma língua bem branca, tá, gente? Ó, lava o pincel e esfuma. Esse branco, ele vai, conforme vai secando, o branco ele vai dando uma leve sumidinha, né? A gente sabe que o branco, ele dá uma apagada. E é isso que a gente precisa, ó. Sem tirar a sombra, eu venho limpando o pincel e colocando pouquinha tinta. Ó, certo? Posso pegar o vermelho profundo, sem excesso, e deixar essa língua mais certinha aqui por fora, ó, corrigindo a pincelada.
O carinho da artesã, gente, é essencial, tá? Observa, veja direitinho o que tá precisando, se precisa de mais sombra, se precisa de mais luz. Olha como fica gracinha. Ó. E é nessa hora que você tem que arrumar. Se colocou muito branco, você consegue tirar. Se colocou pouca sombra, você consegue colocar, ó. E vai trabalhando. Agora, a gente vai fazer esse contorno dessa boca, para poder finalizar a boca. E para finalizar a boca, eu também vou diluir a tinta. Eu vou fazer uma mistura, gente, ó. Vou pegar aqui, ó. Pegar uma partezinha aqui, que está mais limpinha, da minha bandejinha, ó. Marrom, por bem aqui no cantinho, vocês verem, ó. E também vou pegar uma pinceladinha de caramelo, ó. Vou pegar uma gotinha de aquarela silk e diluente. Vou diluir e vou trabalhar com essa tinta mais molinha. Porque eu quero que fique delicada. Eu não quero que fique uma boca grosseira, tá? Então, a gente vai vir aqui, ó. Pincel bem arqueadinho, ó. E vou trabalhar. Antes de eu vir com o pincel, eu sinto a necessidade de pegar um pincel mais durinho, mais lixado. E passar bem retinho assim, ó, na boca, ó. Ó. Tá vendo? Só pra alinhar. Só pra alinhar. Se tiver excesso, tira. Pra não misturar com essa aqui que eu tô colocando agora, ó. Aí eu venho, ó. Porque a gente trabalha com esse carinho, né? Ó. Se tiver algum excesso de tinta e eu pegar no marrom, vai ficar feio. Então, eu venho, ó, sem apertar o meu pincel e faço o acabamento. Vou deixar esse pincel limpinho e venho novamente, ó, só na parte de baixo, ó. Aqui. Por que que eu gosto de passar novamente o pincel limpinho? Porque se tiver excesso, tira, tá? Aqui eu vou fechar também, ó. Ó. Tá vendo? Posso levantar ainda mais essa boquinha, ó. Ó lá, tá vendo? Quando você trabalha com pouca tinta, é o que eu falo pra vocês. Esse é o momento, tá? Ó. Vai vir mais pra cima essa boquinha. Agora sim eu fecho aqui, ó. Ó. Olha como já ficou mais linda. E vou... Sem pincel sujo, gente. Tem que ser pincelzinho limpo. Você vê que até às vezes a gente que tá aqui do lado, tá pintando, erra a mão. Pega um pincelzinho sujo, ó. Tá vendo? Olha o carinho, gente. Olha o carinho que a gente precisa trabalhar, tá? Vou pegar aqui esse marrom. Passa... Confere, veja como é que tá, ó. Tem que ficar retinho e lindo, certo? Novamente, aqui embaixo, ó. Vamos fechar aqui embaixo, ó. Ó. Bem fininho, por isso que tem que estar a tinta diluída. Ó. Bem fininho, ó. E a gente vem fazendo esse acabamento. Agora é a parte bem importante que vocês vão fazer aí na casa de vocês. Terminou? Não. Esse aqui, vocês têm que colocar na cabeça assim. Esse é o momento de mexer no teu pano. Muita gente fala assim, ah, eu vou esperar secar pra mexer. E agora que é o momento, tá, gente? Então, pega um pincelzinho limpo, pega o branco, ó. Vem com ele bem certinho aqui em cima. Em cima da boquinha, a gente tem mais luz, ó. Então, eu venho, ó. Trabalhando um pouquinho de branco, ó. E acertando. Eu gosto de fazer
agora, enquanto tá úmido, porque não fica marcado, não fica muito branco, fica bem legal. Aí eu venho aqui embaixo da boquinha também, a gente tem mais luz aqui embaixo. Então, eu venho com o pincel e trabalho esfumando, pouca tinta, porque a gente sabe que quando esse tecido secar, o branco dá uma leve sumidinha. Então, agora é a hora de você arrumar sem que esse rosto da Mini fique com excesso de branco. Você só precisa ter o carinho, ó, de não pegar no resto das cores, tá? É só você trabalhar com calma, ó. Isso aqui, gente, faz diferença, porque a nossa tinta, ela tá úmida, ó. Aqui eu venho. Esse daqui são aqueles retoques que ninguém te mostra, que a artesã desliga a câmera e vai retocar. Quando você rever a pintura já tá diferente, porque a artesã já retocou, mas olha só, ela não ensinou vocês a retocarem, tá? Então, ó, vem, enquanto tá úmido, ó, e retoca. Ai, quanto coração mais lindo, gente! Olha só, tá vendo? Não vai pegar no preto. Retoca, claro, com carinho. Não pode retocar com pincel doido, tá? Ó, vem com carinho e retoco. Olha só. Aí, ó, gente, ela fica muito fofa. Aproveito o preto diluído aqui. E aí, eu vou puxar aqui uns cílios, né? Uns cílios não, uma sobrancelha, ó. Mais assim, pra baixinho, mas eu puxo, tá? Aqui, ó, finalzinho da sobrancelha. Vou deixar assim? De jeito nenhum, só um negocinho assim, pretinho, não. A gente também trabalha com a sombra. Então, pega esse caramelo que a gente diluiu com marrom, tira bem o excesso e vem assim, ó, na parte de baixo. Às vezes tiro muito excesso, nem aparece, ó. Venho e faço uma pequena sombra, ó. Uma pequena sombra embaixo, ó. Tá vendo como não é só um rostinho? Aqui tem carinho, tem delicadeza e tem muito amor. É isso que vocês vão entregar para cliente de vocês, tá bom? Pode colocar um pouquinho mais, ó, de rosinha, de batidinhos, ó. Deixo esse rosa um pouquinho mais intenso, ó. Olha só. Olha que lindo, hein, gente? Ó. E aqui agora é aguardar secar para poder fazer as partes pretas, né? Que não vai ser só preto. A Mini não é porque é uma ratinha que a gente vai fazer só o preto puro. Eu vou ensinar vocês a fazer um tom de pele bem lindo, bem maravilhoso. Olha isso, vamos ver de pertinho? Ó, tá vendo? Pintura boa é aquela que você olha de perto e você não se assusta. Você não pode se assustar com a pintura, tá? Então, às vezes é preciso o quê? Tira uma foto da tua pintura, aumenta e olha, você vai ver aonde tá precisando mexer um pouquinho mais, tá certo? E é isso, olha só. Essa roupa, gente, essa roupa vai ser sucesso. O rostinho é onde a gente mais tem que trabalhar, tá bom? Porque o rostinho da Mini é o que vai chamar a atenção, tá? Se o rostinho tiver todo torto, tiver estranho, você acaba com o seu projeto. Então, assim, o rostinho precisa chamar bastante atenção. A gente vai pintar o laço, né? A roupa combinando. A gente vai fazer um acabamento bem lindo. Eu espero que vocês estejam gostando. Muito boa noite. Essa live é muito especial. É muito bom estar aqui com vocês. Eu agradeço, assim, muito. Demora, gente. Demora um pouquinho, porque pintura boa não é rápido. Vou mostrar aqui pra vocês, ó, o tamanho. Ó, vendo? Então, não é porque eu tô fazendo live que eu vou fazer pequenininho. Então, ela é grande, tá vendo? Então, grande dá trabalho. Olha a sombra como ficou diferente de longe, olha, tá vendo? De perto fica linda, de longe fica ainda melhor.
Aqui, ó, o Eduardo tá acompanhando a live, tá? Vou falar com ele para ver se a gente consegue liberar o risco antecipado para vocês já irem adiantando, tá bom? Muito obrigada pela companhia. Se você tá me vendo do Facebook ou do YouTube, corre pro Instagram, porque é aqui no Instagram que eu tô com essas brilhosas, maravilhosas, fazendo muita arte a semana inteira. Muito obrigada pela companhia, meninas. Lembrando que domingo eu vou estar lá na Mega. Se você não tem a oportunidade de ir à Mega, eu moro longe, vou filmar tudinho pra você. Vou te contar tudinho que eu estiver vendo por lá. Vou pedir ao marido pra filmar enquanto eu estiver dando aula, pra me mostrar pra vocês o quanto é gostoso esse nosso contato, esse nosso encontro. Quem tá longe vai poder ver a Mega aqui pelos meus olhinhos aqui do Instagram. Então fica aqui juntinho comigo, mulher, que no domingo é o nosso dia de fazer festa lá na Mega. Lembrando que as alunas que me encontrarem lá, gente, tem que me falar o nome, tá? Fala, Nilda, eu sou a Fátima, eu sou a Neuza, eu sou a Lúcia. Então, assim, vou levar um presentinho pra vocês, com muito carinho, com muito amor. É um dia super especial, vou amar tirar fotinho com vocês. É o nosso dia. Então, espero você lá na Mega. E, claro, quem não vai à Mega vai ficar juntinho comigo aqui nos olhos do Instagram. Essa live, ela vai também pro YouTube, que o Eduardo vai colocar lá pra nós. E é isso, espero vocês na próxima quinta-feira, com muita pintura boa. Lembrando que o risco é somente no grupo de live. Lembrando que eu também vou fazer alguns rios, adiantando algumas coisas. Então, a parte preta, vou mostrar para vocês nos rios. E a gente vai trocando aquela ideia para vocês já irem fazendo. E a gente voltar na quinta-feira com esse trabalho lindo, é claro, com você pintando junto comigo, tá bom? Que você venda muito, que você possa aprender muito com essas aulas que são, ó, do coração. Bora agora se aquecer, tomar uma sopinha, tomar um leite quente, que tá muito frio. Obrigada, Rose, Adriana, Marli, obrigada, Edu, que tá sempre aqui com a gente, equipe junto, né, gente? Ana Lúcia, obrigada, Leia, Cidinha, a Lê, gente, a Lê também tá sempre aqui junto comigo, minha aluna do coração, a Camila, essa lindeza, Ateliê Maria, Mara Lúcia, minha aluna tão querida e minha amiga, Duarte, Elizabeth, Claudinha, beijo. Encontro vocês no domingo na Mega ou na próxima quinta-feira aqui no Instagram às 8 da noite. Beijo, meninas. Uma ótima noite.